nossa vida, ela é cercada e dirigida pelas nossas prioridades. E qual era a prioridade de Cristo? Perder a sua vida para que nós pudéssemos ter a nossa. E eu te faço uma pergunta retórica, você mesmo pode responder para si mesmo. Qual tem sido a sua prioridade? Pergunte para si mesmo, pergunte para o Espírito Santo de Deus que paira nesse santuário nesta noite, qual tem sido a tua prioridade? E ele continua, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Verdadeiramente, em espírito e em verdade, essa é uma noite, se tem uma noite emblemática para a gente fazer algo novo, se tem uma noite emblemática para a gente ter um novo testamento, uma nova história, para a gente fazer algo diferente em nossas vidas, é a noite da Santa Ceia. Então eu te peço, meu irmão, minha irmã, que ao decorrer desse culto, você vá conversando com o Espírito Santo de Deus, você vá conversando com você mesmo, e vá vendo, e vá se refletindo aonde você pode mudar, aonde você pode melhorar, aonde você pode investir, ou melhor, deve investir a sua prioridade. Enquanto o irmão Adilson se dirige aqui à frente para cantar os corinhos, eu queria te pedir para se colocar de pé, para eu poder começar esse ato de culto com uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, quero, Senhor, te dizer e bendizer o teu nome na beleza da tua santidade. Quero, Senhor, te pedir perdão, Senhor, publicamente, Senhor, se em algum momento da minha vida, da minha história, da minha trajetória, eu não te coloquei como prioridade, Senhor. Se em algum momento, Senhor, desde o dia que eu levantei a minha mão e professei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, e entreguei a minha vida para tu, dirigiste, Senhor, e eu não te coloquei como prioridade, Senhor. Eu te peço perdão, Espírito Santo de Deus, e eu te peço para que se faça presente nesse santuário nesta noite, que a tua unção, que a tua glória, que o mover do teu Espírito seja real em nossas vidas, seja real nessa atmosfera de culto. Senhor, que os irmãos que estão nos vendo pela internet nesse momento possam sentir essa atmosfera, Senhor, invadindo o seu lar, tomando conta da sua casa, Pai, e que verdadeiramente, em espírito e em verdade, nossa adoração, nosso louvor, nosso culto, Senhor, possa chegar como ser suave às suas narinas. É isso que eu te peço, Senhor. Faz do nosso louvor, Senhor, faz da nossa adoração nessa noite um culto perfeito e racional para Ti. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Irmão Adilson. Santo povo de Deus, Papai do Senhor, vamos estar louvando o hino da harpa cristã de número 304. Desprezando toda dor, eu vou agradar o Calvário ao pecador, sempre a mostrar, preste a transplantaram-me. Minha luz, baby,
Então, o hino de número. O hino de número 467. Ó, porque irá. Quando for eu poder revelar todo cabo da nau, todo cabo da nau, como remo na mão e navega com fé em Jesus. E que bonança se faz, pois com ele seguro serás. É acordar, tempestade no mar, da montanha promete viver. Ele vem socorrer, sua mão vem e pode ver. Todo cabo da nau, como remo na mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pode tu recordar maravilha sem par no deserto ao povo pastor. E o poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Todo cabo da nau, todo cabo da nau, todo remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Fé, mais fé, ele ouve, ó Deus, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder, o teu ego virá sobre as ondas poderosas. Todo cabo da nau, todo cabo da nau, como remo na mão e navega com fé em Jesus. E então verás
Aleluia, glória a Deus. Nós também louvando o hino de número 545. Glória a Deus, aleluia. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo vai estar, porque me vive, posso crer no amanhã, porque me vive, vou não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, comigo Ele está, digo a chega a hora em que a morte enfrentarei, terei vitória, irei a glória do meu Jesus, que vivo Ele está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo Ele está. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço essa oportunidade de Aleluia. Glória a Deus. Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Peço que possam ficar de pé para continuarmos louvando essa noite. Graças a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Queremos te adorar, Senhor. Queremos, Senhor, continuar, Senhor, louvando o Senhor a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. Continua, Senhor, recebendo, Senhor, nossos louvores, Pai. Tu és, Senhor, adorado, Senhor. Se estamos aqui, Senhor, foi por causa, Senhor, do Teu ato de amor, Senhor. Que deu, Senhor, o Seu Filho, Pai. Obrigado, Senhor. Somos gratos, Senhor, a Ti, Pai. Aleluia. Mas muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção.
Aleluia, Senhor. A tua igreja, Senhor, canta, Senhor, santo para sempre, Pai. Tu és, Senhor, adorado. Uma salva de palmas para Ele. Aleluia. A tua igreja, Senhor, clama, Senhor, por ti, Pai. Obrigado, obrigado, Senhor. Glória, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és, Senhor, que nós temos, Senhor, de mais precioso, Pai. A tua presença, Senhor, é o que vale mais, Senhor. Tudo é pedra se não tem a ti. A tua graça é o que basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença na glória.
já fez uma ênfase a respeito do culto de sexta-feira. Para todos estarmos aqui no culto de sexta-feira, traga um vizinho, traga um amigo, traga aquele que está aflito, traga aquele que está necessitado, traga aquele que está enfermo, traga aquele que tem causa na justiça, traga aquele que tem causa impossível. Vamos orar, porque a oração do justo ela pode muito seus efeitos. Glória a Deus. E às vezes nós deixamos de receber algumas coisas, algumas bênçãos da parte de Deus, justamente porque não oramos, não colocamos aos pés do Senhor os nossos problemas. E o culto de sexta-feira é um culto específico para isso, para a gente se derramar na presença do Senhor, apresentar a Ele as nossas causas e depois voltar para agradecer as bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, amém? Então, todos estão convidados, não deixe de convidar o seu vizinho, não deixe de convidar aquele que é próximo a você, para estar nesse culto de sexta-feira, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como eu falei, hoje eu estou um pouco corrido de igreja. Então, se eu acelerar um pouquinho, vocês me perdoam, tá? Eu quero deixar tempo para a palavra, tempo para a gente cear, tempo para a gente fazer tudo que a gente precisa fazer hoje, deve fazer hoje. Amém? Eu queria que as crianças viessem aqui à frente, em nome de Jesus. Fica aqui, filha, junto com as crianças. Vou chamar a diaconisa, a mulher mais linda da igreja cristã Resgatando Vidas, diaconisa Juscelia. Vem para o meu lado, diaconisa Juscelia, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó, tem uma mulher mais bonita Resgatando Vidas? Eu acho que não tem, né? Mas sim tem. Mas, amém. E eu queria pedir, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu sei que ela não gosta, ela vai puxar minha orelha depois, mas eu vou fazer, porque eu acho que, como cada um de nós, eu vou passar a fazer isso agora. Sempre que eu estiver aqui na frente, eu vou chamar um pai para vir aqui orar pelas crianças. Amém? E eu vou começar por mim. Não eu, pastor André, mas vou começar pela minha cunhada Débora. Vem aqui orar pela Maria, pelo Theo, vem aqui orar pela Isabel, vem aqui orar pelas crianças, porque verdadeiramente, eu creio verdadeiramente que, não desqualificando a oração dos irmãos, mas quando um pai ora por um filho, eu acho algo muito singular. Por quê? O salmista, no Salmo 127, no verso 3, ele diz assim: os filhos são uma herança do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Então, quando você ora pelo seu filho, você está ratificando a bênção que Deus colocou nas suas mãos. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus, estenda sua mão para cá. Vamos orar pelos pequeninos, vamos orar pela professora também, para que Deus possa estar cobrindo ela, né, para ela poder ensinar o melhor. Ô Theo, faz um favor por Tibete, chama a menina lá, para a menina também receber oração. Vai rápido, igual o Batman. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você estende sua mão para cá, essa mão bonita, sem ira, sem contenda, eu quero te dizer que aqui não está o futuro da igreja, não. Está o presente da igreja. Porque verdadeiramente a criança replica tudo que ela aprende, muito mais que a gente. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade. Senhor, é na Tua presença, Senhor, sim, porque na Tua presença há abundância de alegria, Senhor. E é com muita alegria, Senhor, que colocamos a vida desses pequeninos, dessas pequeninas perante a Tua glória, Senhor, perante a Tua graça, perante a Tua face. Quero te pedir também que revista a diaconisa Juscelia com unção, com poder, com discernimento de espírito, Senhor, para poder potencializar o que Tu já colocaste, o que Tu deste para cada uma dessas crianças, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, um momento de comunhão, Senhor, um momento de entrega, Senhor. Ah, Senhor, quantas histórias nós escutamos de crianças que foram batizadas no Espírito Santo enquanto estavam na salinha, Senhor, trabalhando ali a Tua palavra, Senhor. Senhor, opera no oculto e no escondido, Senhor, que toda e qualquer retaliação do mundo espiritual, que toda e qualquer palavra contrária contra a vida desses pequeninos, nós, Senhor, a Tua igreja, Senhor, abençoa eles agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você se assenta,
glorificando o nome Glória a do Senhor. Deus, aleluia. Eu vou falar agora o que o Gabriel vai botar aqui e no final do culto eu vou falar de novo, para a gente não esquecer, tá bom? Dia 11 de julho, 11 de julho, não é 11 de junho, é 11 de julho, aqui ó, vou olhar aqui no telão. Nós vamos ter nossa festa do milho, nossa festa das primícias, nossa comunhão da ICRV. Como é que funciona isso aqui, pastor André? Toda a igreja, todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão me vendo pela internet, que são membros da igreja, que estão Catando Vidas, estão mais do que convidados a vir. Ah, pastor, mas o que eu pago? 1 quilo de alimento não perecível. Esse é o seu pagamento. Ah, pastor, mas a gente vai comer esse alimento não perecível, vai botar na churrasqueira? Não, meu irmão. Você vai trazer um prato de doce, você vai trazer um prato de salgado, você vai trazer um refrigerante, você vai trazer alguma coisa para a gente chegar aqui e se confraternizar. Ah, pastor, mas como é que a gente vai se confraternizar? A gente vai conversar, a gente vai ter brincadeira e vai ter um bingo. Pastor, como eu participo desse bingo? Você vai trazer uma prenda e a gente vai sortear essa prenda que você trouxe no bingo. Ó, irmão Adilson aí, ó. Irmão Adilson foi o colecionador de prendas na festa do milho passado. Então ele está bloqueado. Estou brincando, pastor. Você pode vir, irmão Adilson, pode vir. E como é que vai ser feito isso? Eu posso trazer meu pai, minha mãe, meu irmão, periquito, papagaio? Pode. Você que é membro da igreja cristã Catando Vidas, você tem direito de trazer sua família. Quem é minha família, pastor? Quem mora na minha casa. Quem mora na minha casa é minha família. Então você mora, no meu caso, moro eu, minha esposa e minha filha. Nós 3 somos membros da igreja cristã Catando Vidas. Mas na casa da minha cunhada, mora minha cunhada, meus 2 sobrinhos e meu sogro, que não é membro da igreja Catando Vidas. Então o que a minha cunhada vai fazer? Vai convidar o meu sogro e vai trazer ele. Com o quê? 1 quilo de alimento não perecível, um prato de doce e um salgado. Amém? E se o meu sogro quiser participar do bingo, ele traz uma prenda. Então, assim, é simples, é para a gente se confraternizar, é para a gente conversar. Ano passado foi muito divertido. Eu não consegui ficar até o final, porque teve a festa do aniversário do meu sobrinho, e eu fiquei no início e não fiquei até o final. Mas foi bênção de Deus. Amém? Missionária, tudo ok? Pastor, apaga a luz para mim, por favor. Nós vamos ter uma apresentação agora da missionária Rose, do Ministério de Dança da Igreja Cristã Catando Vidas.
Deus, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E continuando com os avisos, Vale falou para mim, meu pastor, pega o envelope de oferta aqui em nome de Jesus. Continuando com os avisos. Continuando com os avisos, quarta-feira nós temos a nossa quarta profética. Aleluia. O que é a quarta profética, pastor André? É o dia da semana que você entra aqui, como a missionária Márcia sempre fala. Nenhum dia que a gente entra na igreja, a gente entra sem propósito. Mas quarta-feira, o nome da diz quarta profética. É o dia que você entra aqui para profetizar a bênção na sua vida. É o dia que você entra para profetizar a vitória da sua vida. Ah, mas o que eu vou profetizar? Uma casa, um carro? Meu irmão, a bênção é tua. É você e Deus que sabe. Você, às vezes, você quer uma vaga numa faculdade federal. Às vezes, você quer restabelecer a saúde de um filho. Às vezes, você quer restabelecer a unidade familiar. A bênção é tua. Você que tem que profetizar. Como Cristo mesmo falou lá em Jeremias. Profetiza sobre esses homens. Profetiza aqui sobre esse mar de ossos secos. De repente, você está vivendo na escassez. Às vezes você está vivendo um momento de tribulação. Você lembra quando os discípulos estavam no barco e o mar estava revolto? E o que Cristo estava fazendo? Estava dormindo. Mas quando ele levantou, quando eles foram lá desesperados acordar o mestre, o que Cristo fez? Ele abriu a boca e profetizou, e clamou, e falou, e o mar se acalmou. Meu irmão, minha irmã, o mar está revolto e você não está vindo aqui acordar o mestre para que o mar se acalme na sua vida. O mar está revolto, os ossos secos estão lá e você não está vindo na igreja para profetizar sobre esse vale de ossos secos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se é causa na justiça, eu não sei se é financeiro, se é familiar, se é emocional, meu irmão, minha irmã, mas eu sei que toda quarta-feira, 19h30, eu, o Espírito Santo de Deus, estamos aqui para profetizar bênção sobre a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aproveitando que o pastor Cardoso está distribuindo os envelopes de dízimos de ofertas, eu sempre digo, né, que a palavra de Deus ela é imutável, né? Então ela fala a mesma coisa de Gênesis a Apocalipse, ela vai se formando, ela vai fazendo uma narrativa até do início ao fim. Aí você está falando assim, mas pastor André, mas por que você está falando isso? Eu vou te dizer agora. Porque Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, não eu, a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aqui, por que eu escolhi esse versículo? Porque ele vai de encontro a duas coisas. Primeiro, era uma lei. Todos dizimavam, inclusive os escribas e os fariseus. Então era uma lei que todos faziam. Então a partir daqui eu entendo
que eu e você, por lei, por ordenança, temos que dizimar e ofertar. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Entretanto, porém, todavia, ele continua o versículo. E o juízo, porém, desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O que eu falei no início do culto? Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade na nossa vida financeira? Comprar um carro? Pagar uma faculdade cara? Se vestir bem? Ou a nossa prioridade é devolver para a casa do Senhor 10% do que Ele nos deu? Qual é a nossa prioridade? Como servos do Senhor, dizimar e tratar mal o irmão? Dizimar e passar pelas pessoas na rua sem professar a nossa fé em Jesus Cristo? Mas como é que eu professo a minha fé em Jesus Cristo? Não é dando dinheiro não, meu irmão, minha irmã. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser cristão de verdade. E como é que eu sou cristão de verdade, pastor André? Pergunta para o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pergunta a ele se você está fazendo o seu papel de cristão direitinho. Amém? Coloque seu envelope para o alto. Eu vou estar orando. Quem trouxer dízimo aqui, eu vou estar aqui para receber o seu dízimo. Soberano Deus e eterno Pai, quero verdadeiramente em espírito e verdade te agradecer e bendizer o teu nome. Senhor, graças eu te dou, Senhor, por ter, Senhor, nos abençoado de uma maneira muito singular, Pai, muito especial, muito única, Senhor. Nós viemos de um tempo, Senhor, aonde nós verdadeiramente vimos milagres multiplicar, Senhor, através do dízimo e das ofertas, para pagar um aluguel, para pagar uma água, para pagar uma luz. E hoje, Senhor, devido à fidelidade do teu povo, Pai, devido à fidelidade da tua igreja, Senhor, hoje, Senhor, estamos tendo, Senhor, perfeitamente, Senhor, como pagar a nossa água, como pagar a nossa luz, como pagar o nosso aluguel sem aperto, Senhor. Mas isso, Senhor, foi fruto do que plantamos lá atrás, Senhor, na escassez, Senhor. Porque é na escassez que o Senhor nos conhece, é na dificuldade que o Senhor nos prova. Senhor, se tem algum de nós aqui passando uma prova, Senhor, passando uma necessidade financeira, Senhor, eu quero, Senhor, te pedir agora, em nome de Jesus, mostra a tua glória, Senhor, mostra a tua unção, Senhor, na vida desta pessoa. Porque, Senhor, se nós formos fiéis no pouco, se nós formos fiéis na dificuldade, Senhor, tudo, Senhor, verdadeiramente nos abençoará no momento de bonança. É isso que eu te peço, Senhor. Servos e servas fiéis a ti, Senhor, nos dízimos, nas ofertas e no amor ao próximo, Senhor, e na comunhão com o irmão, Pai. É isso que eu te peço. Te louvo e já te agradeço. Em nome de Jesus. E a igreja que concorda diz: Amém. Antes que o pastor Rex teve um ataque de coração aqui, eu estava falando com ela no chat e eu falei para ela que eu ia fazer isso. Para quem não sabe, hoje é aniversário da irmã Rosa. E a irmã Rosa, como todos sabem, nós temos orado por ela, clamado o nome do Senhor por ela, acordado de madrugada, botado o nome dela em oração, porque ela está para operar o joelho. Então, irmã Rosa, como eu falei para a senhora, eu vou pedir para a igreja aqui, se a igreja concorda a fazer esse culto em ação de graças por aniversário da irmã Rosa. A igreja concordou, irmã Rosa. Então, esse culto é em ação de graças pelo seu aniversário. Ela não pode estar aqui fisicamente, mas nós estamos aí, ó, dentro da sua casa, virtualmente, te dando um abraço, um ósculo santo, de forma espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus, consegui, ó, 16. Que bênção, hein? Queria que o meu amigo, o pastor Cardoso, viesse aqui à frente. Hoje ele vai estar
incumbido de trazer a mensagem do Senhor para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Ele foi incumbido dessa tarefa. O tempo que o pastor Regis está aqui orando pelo pastor Cardoso, amém? E igreja, se coloque de pé, não pelo pastor Cardoso, mas em reverência à palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor essa noite? Glória! Espírito Santo de Deus, meu amigo. Te agradecemos por este culto racional. Te agradecemos pela tua presença sempre constante nas nossas vidas. Te agradecemos porque muitos de nós foram quebrados para que o teu povo estivesse aqui ouvindo a tua palavra. Então, mais uma vez, eu venho te pedir, usa mais uma vez o teu servo, nosso Deus. Que ele possa ser um instrumento, mais uma vez, de bênçãos para as nossas vidas. E que essa mensagem, essa palavra, possa encontrar em cada coração um terreno fértil. E a semente possa reproduzir muitas e muitas vezes para a glória do teu nome. Toma, meu Deus, a região geográfica com as mãos. Nós amarramos todo o valente, meu Deus, todo gigante que vem se levantar. Nós amarramos já em nome de Jesus Cristo. E declaramos, meu Deus, a nossa vida, este local, essa redondeza, aonde chegar esta mensagem, como lugar santo para a glória do teu nome. E todo o povo de Deus diga amém. Vou tirar a roupa. Não vai tirar a roupa não, só um pouco. Eu estava com frio, mas só de chegar aqui eu já começo a suar. Vocês sabem que eu gosto de dar aula, mas aqui na frente é responsabilidade demais. Então, eu acho que a minha responsabilidade aqui é tão grande, eu começo a suar e já tomei choque no microfone, então as coisas aqui, aqui na frente fica meio complicado. Mas hoje é dia de ceia, então eu quero trazer uma palavra referente à ceia. Vocês sabem que a minha palavra é sempre textual, eu procuro sempre trazer o que está na Bíblia. Então, eu vou começar a falar da ceia, em que, primeiro, aqueles que estão aqui, todos fazem parte da família de Jesus, família de Deus, aqueles que são já conhecedores, têm o Espírito de Deus em suas vidas. Então, quando formos preparar a nossa ceia, quando formos servir a ceia, que todos peguem, todos participem da ceia do Senhor. Não importa o que você esteja sentindo no momento. Eu estou com problema, eu estou brigado com alguém. Participe, porque não é apenas um ritual que nós fazemos. Porque a mensagem da ceia, ela deve focar na memória, no autoexame e na esperança do que Deus tem preparado para nós. A ceia é um convite para nós olharmos para trás o sacrifício de Cristo na cruz, para dentro de nós mesmos, pela necessidade do perdão e do arrependimento, e para a frente, a promessa do retorno de Jesus Cristo. É isso que representa a ceia. Ela é um memorial. Nós fazemos. Pode sentar, desculpa, eu fico meio aqui. Vou começar a dar aula e não pegar, aí eu relaxo mais. Então,
nós fazemos aqui um memorial do que Jesus foi em vida, em homem, e do que Ele é hoje como Deus em nossas vidas. Então, nós temos que olhar para trás e conhecer o preço da graça de Deus. Isso nós encontramos lá na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, foi entregue, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, a ceia que nós fazemos aqui é em memória de tudo aquilo que Deus fez na vida, na história desta terra, e principalmente com a consumação chegando a Jesus Cristo. E o que Jesus fez para nós. Ele nos deu a graça, Ele nos deu a salvação como um favor imerecido. Eu queria falar esse favor, mas não achei outra palavra. Um favor imerecido, algo que nós recebemos e não sabemos nem quantificar o valor disso. Porque essa ceia não é simplesmente um ritual, é um memorial instituído por Jesus. O pão partido lembra o corpo de Jesus que foi açoitado, foi machucado, foi malhado ali, amassado. E o cálice representa o sangue derramado pelos nossos perdões. Para cada um de nós. Ele é um Deus, eu costumo dizer, é um Deus único, soberano, onipresente. Mas, ao mesmo tempo, Ele é um Deus individual. Ele age na vida de cada um, segundo a misericórdia de Deus, segundo a tua necessidade, segundo o auxílio que você precisa. Glória a Deus. Por isso, Ele foi açoitado, Ele foi machucado, Ele foi pregado, Ele sentiu dores, o coração dele como que explodiu em sangue e água. Por quê? Porque não existe um problema, uma dor, uma situação que você esteja vivendo e que Ele não possa resolver, que Ele não tenha sofrido. Ele chorou de tristeza por Lázaro, Ele chorou de angústia, Ele suou sangue, Ele passou por muitas coisas que hoje nós podemos dizer que Ele pode nos curar. Nada pode nos acontecer que Ele não saiba o que fazer, não possa nos ajudar. Por isso Ele pode todas as coisas. Quando nós participamos da ceia, nós declaramos que o sacrifício de Jesus foi suficiente sobre as nossas dificuldades. Foi suficiente para nos
libertar, para nos salvar, que o sacrifício foi suficiente e que não dependemos dos nossos próprios méritos. Jesus, ele morreu para pagar pelos pecados. Jesus, ele morreu para cumprir os desígnios de, como disse Paulo, o primeiro Adão pecou. O primeiro Adão nos trouxe problemas e dificuldades. Cristo, como segundo Adão, nos trouxe salvação, nos trouxe recompensa, nos trouxe ajuda, cura, libertação. Então, a nossa salvação, a nossa cura é dada pelo que Cristo passou. Glória a Deus. Mas nós também devemos olhar para dentro de nós mesmos, fazer um autoexame. Como está escrito no versículo 28, que diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem distinguir, sem separar o corpo, come e bebe juízo para si. Sem separar o que Cristo fez e o que nós passamos. O que Cristo fez, passou, sofreu, e o que nós precisamos. Nós temos que saber identificar essas situações. A mesa da ceia é um lugar de reflexão e acerto de contas com Deus. Antes de comer o pão, beber o cálice, a Bíblia nos orienta a examinar a nossa própria vida. É o momento de abandonar as mágoas, confessar os pecados, pedir ao Espírito de Deus que alivie o nosso coração. É isso que nós fazemos, é isso que nós precisamos. Por isso eu disse, participe. Ninguém vai julgar, ninguém pode te apontar o dedo. E se você nega o cálice, você está negando um memorial a Deus, memorial a Cristo. E ao mesmo tempo, se você nega o cálice, nega o pão, alguém pode olhar para o lado e começar a julgar. E nisso nós não podemos fazer. E você não pode se sentir excluído, não pode se sentir mal, e principalmente, não pode se sentir afastado de Deus por causa de algo que você está passando. Participe da ceia. Participe desse memorial. Participe dessa ação em que você diz: Cristo, você sofreu, mas foi por mim para me ajudar, me libertar, me salvar. Aleluia, mãe. O que você fez foi completo. Eu não posso renegar isso. Eu faço recordando, eu faço lembrando, agradecendo do que o Senhor fez por mim. Aleluia. Então o que eu passo, o que eu sofro, o que eu penso, não se compara à tua ação, não se compara ao seu gesto de amor passado por mim, para mim. O teu perdão é maior do que o que eu penso hoje. O teu perdão é para me consertar. É isso que nós fazemos. É essa situação que nós temos hoje. Mas nós também olhamos para trás, olhamos para dentro de nós mesmos, mas temos que olhar para frente, olhar para a esperança da volta de Deus. No versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A mensagem é: participar desta ceia
é um memorial, não é um ritual. Ritual é uma coisa, como é que eu vou dizer, religiosa, onde você faz e já perdeu o sentido. Faz porque é obrigação, faz porque é costume. Mas é um ato profético de que Jesus irá regressar e irá estar com você. Glória a Deus. Você estará junto ali, vivendo com Deus. Não mais nessa vida que nós sabemos que Ele está em nós, que o Espírito de Deus está em nós, que o Espírito de Deus reside em nós, mas nós ainda só vemos o que está à nossa volta. Nós sabemos que Ele está aqui na nossa vida, mas nós só vemos problemas, situações, governo, dificuldades. E quando Ele voltar, nós veremos paz, tranquilidade, e estaremos no amor dele. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz que ao celebrarmos, nós anunciamos a morte do Senhor, e faremos isso até que Ele venha, porque nós declaramos por fé a continuidade da nossa vida nele, o nosso caminhar pela palavra dele, confiando que Ele voltará, que Ele nos resgatará. Cada ceia que tomamos aqui na terra é uma prévia do grande banquete celestial. É isso que nós fazemos. Nós celebramos, olhamos para o passado, olhamos para dentro de nós e vemos que essa ceia é uma porção bem pequena daquele banquete que nós participaremos com Cristo. É a renovação da nossa aliança, nos lembrando que a nossa jornada tem um destino final glorioso. E, na última ceia, Jesus não inventou uma religião, Ele não inventou um ritual. Ele, quando reuniu os discípulos, Ele estava comemorando a Páscoa. E Ele estava relembrando, Ele também estava fazendo um memorial da libertação do povo judeu do Egito. A salvação que o povo recebeu de Deus para sair dos problemas, sair da prisão, sair das dificuldades e ir para o deserto. Aí as pessoas dizem, mas o deserto é lugar de sofrimento, de sequidão, de tormento. Vou dizer para vocês, está errado. O deserto é um lugar de silêncio. É um lugar onde Deus levou o povo para aprender uma lei. Para aprender o que nós chamamos de lei, que está na Bíblia, é aprender os ensinos, o caminho de Deus e a comunhão com Deus. Porque eles estavam perdidos no Egito. Eles eram escravos. Eles não tinham mais nem condições humanas de família, de trabalho, de condições. Eles dependiam totalmente de um faraó, de um homem. Quando eles vão para o deserto, eles aprendem a confiar, a ter intimidade e ser dependentes de Deus. Hoje, com essa correria, tudo que nós queremos é fazer o que nos cabe, é o que nos agrada. E isso acaba nos deixando com um sentimento de separação de Deus. Mas Ele quer o contrário. Ele quer nos unir. Por isso Jesus, na comemoração da Páscoa, Ele juntou os discípulos e incluiu
na nossa vida essa imagem do Êxodo. Porque se Deus foi capaz de tirar com um homem, Moisés, o povo da prisão, do sofrimento, da escravidão, Jesus é maior que Moisés e pode nos tirar também da prisão do pecado, do sofrimento, da dor, da angústia. E Ele fez essa libertação espiritual, essa libertação como significado. Lá em Êxodo capítulo 6, versículo 6 e 7 diz assim: portanto diz aos filhos de Israel, eu sou Deus, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Foi o que Jesus fez. Ele nos tirou da servidão, da escravidão. Ele nos tirou dos problemas, das situações em que nós não podemos confrontar, não podemos vencer, mas Ele, como Deus, Ele pode nos tirar também daquela situação. E Ele usou discípulos nessa nova aliança, que Ele não instituiu uma nova religião e não acabou com uma religião antiga. Ele só reconfigurou. Ele trouxe para a nossa vida aquilo que era só simbolismo. Então, quando Ele participou da ceia, havia 4 cálices. No primeiro cálice, se chama santificação. Ele inaugura a refeição e separa aquele momento como sagrado. Ele já havia jantado com os discípulos. A ceia era uma cerimônia, não era simplesmente uma comida. Primeiro fazia uma refeição, depois se contava a passagem do Êxodo, e depois fazia uma celebração de sagrado, de santificação para Deus. O segundo cálice, ele chamado de libertação, que ele é bebido depois de contar essa história e lembra o preço que foi pago para a saída do Egito. Esse preço que nós hoje temos em nossas vidas, que são as dificuldades, os problemas, deixados pela desobediência nesse mundo. O terceiro representa a redenção de Jesus, que Ele tomou antes de comer o pão e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ele conecta o sangue do Cordeiro Pascal, aquele sangue do Cordeiro que foi morto e que foi passado nas portas para livrar da morte quando o anjo de Deus passasse. Esse é o sangue de Jesus. Ele fez o seu próprio sacrifício para que nós fôssemos libertos dessa morte espiritual, desse poder que a morte tem sobre nós, desse problema que nós enfrentamos, que nos tira a vontade de viver. E o interessante é o quarto cálice, que é conhecido como consumação. Ele encerra o cântico dos salmos de louvor a Deus. Quando se canta, quando se faz, os judeus fazem esse encerramento com louvores, o interessante é que eles não bebem esse quarto cálice, porque eles esperam o Redentor deles,
eles esperam aquele que virá salvá-los. O Messias ainda não os libertou. Por isso eles estão em guerra sempre. Por isso eles estão sempre tentando se defender, tentando viver em paz, mas não conseguem. Nós podemos ver tantas guerras que já se passaram e hoje eles ainda enfrentam a guerra com o Hezbollah. Então eles ainda não têm bebido desse cálice. Eles fazem tudo isso que eu falei, mas esse copo ainda continua ali. E Yeshua, Jesus, ele não bebeu esse quarto cálice também com os discípulos, mas ele representou isso na cruz, quando ele, ao sangrar, ele disse: está consumado. E ali ele entrega o seu espírito e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós hoje entendemos que essa consumação, esse quarto cálice, foi nos entregue por Jesus na sua morte e na sua ressurreição. A morte é o livramento do pecado, e a ressurreição é a nossa salvação dada por Deus, a salvação, a retirada desse nosso Egito, a nossa retirada espiritual dos problemas que nós passamos, que nós vemos e sentimos. Por isso, em Cristo, nós podemos viver de acordo com as promessas de Deus. Ele nos livrará, Ele nos salvará, Ele estará e está conosco até a consumação, até o final, até a volta dele. É isso que Jesus fez. Ele disse que já está consumado. Ele já cumpriu todos os simbolismos que existiam para que se chegasse até ele. Ele representa ali, quando apareceu, os discípulos viram Jesus com Moisés e Elias. Ele estava dizendo: olha, é uma mensagem. Eu represento a lei, eu represento os profetas. Aqui está diante de vocês aquele que é maior, aquele que pode trazer e aquele que conseguiu trazer uma esperança para nós e uma salvação. Para encerrar, por isso eu digo a todos nós aqui: creia que Jesus te salvou. Creia que Jesus te guardará até que Ele volte. Creia, Ele está em você, Ele está em mim. Ele é individual. O que você precisa? Fale com Ele. Peça, converse mesmo. Orar não é simplesmente chegar e fazer um monte de pedido. Me proteja, proteja minha mãe, proteja minha família, proteja isso, faça aquilo. Orar é conversar. Converse com Jesus, Ele está dentro de você. Ele mora em você. Tudo o que Ele fez foi para dizer a você hoje: creia, eu posso resolver a tua situação. E em nome de Jesus, eu digo: Maranata, vem, Senhor Jesus. E trata a cada um de nós conforme as nossas necessidades. Amém. Amém. Eu faço parte De uma grande família, com muitos filhos. semelhante a Jesus.
para a glória de Deus Pai. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele entregou a sua vida para nos curar. Eu gostaria que você que está enfermo, ou você que conhece alguém que está enfermo, você que precisa de um milagre, de uma cura, gente, só te cura. Fique em pé, não quero que você venha aqui na frente não, só quero que você fique em pé. Quem está precisando de cura, cura, ou se representar alguém que precisa de cura, cura. Eu acredito no milagre. Missionária Márcia, vem cá você vai orar pela cura hoje. Olha a vontade de Deus. Eu gostaria que você já se vislumbrasse que tudo acontece quantas vezes? Quantas vezes? Tudo acontece 2 vezes. Primeiro acontece aqui. Comece a se ver curado. Ou aquela pessoa que você está representando curada. Comece a glorificar Deus já pela cura. Comece a falar, Senhor, eu estou sendo tocado. Senhor, eu estou sendo curado. Comece a profetizar. Quebrar os grilhões do inferno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, toda honra, toda glória seja dada a ti. Senhor, nessa noite, Pai, nós colocamos diante de ti, Pai, todas as nossas enfermidades, Pai, todos aqueles que se encontram doentes, todos aqueles que precisam da tua cura, da tua misericórdia, Senhor. Senhor, tu conheces cada um, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que estão sendo representados, Senhor, os nossos familiares, meu Pai, tu conheces um por um, tu conheces pelo nome, Senhor, tu conheces a necessidade, a causa, o porquê, Senhor. Por isso, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que tu venhas com a tua mão soberana sobre cada vida, Senhor. A tua palavra diz que tu já levaste sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nós repreendemos, Senhor da glória, toda oração contrária, toda aquilo que foi enviado, Senhor, foi mandado, Senhor, qualquer que seja, Senhor, nós repreendemos a autoridade do teu nome. Te pedimos, meu Senhor, que tu venhas tomar a primazia de cada vida, Senhor, que tu venhas, meu Senhor da glória, com a tua unção dobrada sobre cada vida, Senhor. Repreende toda glória em nome de Jesus Cristo, Pai. Todas as enfermidades, meu Senhor da glória, vai visitando cada canto, Senhor. Seja enfermidade espiritual, seja enfermidade física, Senhor. Tu tens o poder de curar, Senhor. Tu tens o poder de fazer o sobrenatural, Senhor. Mesmo que as forças sejam pequenas, Senhor. Meu Deus, Pai, tu fazes um sobrenatural sobre cada vida, Senhor. Então, que haja cura, Senhor. Que haja libertação, Senhor. Que haja salvação, Senhor. Porque nós cremos, meu Senhor da glória, que tu tens o poder. E tu vais salvar, tu vais curar cada um, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nessa noite nós já possamos cantar o hino da vitória, Senhor. Que possamos, meu Senhor, tirar as nossas máscaras, Senhor. Eu te pedi nessa noite, Senhor, que haja cura sobre as nossas vidas, Senhor. Que haja cura sobre as nossas vidas, Senhor. Que possamos profetizar no meio do vale de ossos secos, Senhor. A cura sobre as nossas vidas, Senhor. A cura sobre as nossas famílias, Senhor. A cura sobre o ente doente. Nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça reviver, Senhor. Que venhamos ser cada vez mais profetas teus, Senhor, para reviver os ossos secos, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marca essa data, dia 7 de julho. Você vai vir aqui dar um testemunho. Deus fez na vida dessa pessoa. Amém? Cadê as crianças? Vamos participar da Santa Ceia. Mas antes de participar da Santa Ceia, nós queremos orar pela vida da Gil, que fez aniversário de segunda-feira. Foi isso? Foi. Já convido a Gilcélia. Rapidamente, por favor. Ela pensou que nós não fôssemos orar por ela. Fica, Gil, você vai orar por você, seu aniversário, segunda-feira. E os quase 50, entendeu? Meio século, quase meio século. Eu nós agradecer a Deus pela vida da Gil.
forma incansável, tem que tomar conta das crianças, tem trabalhado. E as nossas crianças sempre não são fáceis. Então, a bênção nas mãos de Jesus. Uma bênção nas mãos de Jesus. Então, vem cá, Maria Alice, você vai orar pela Gil, pela tia Gil. Vamos estender as mãos para cá, porque em pé. Porque eu poderia orar o pastor Lorival, o pastor André, mas é tão bom deixar uma tia, uma criança, orar pela. Ainda mais que a Maria Alice fez 15 aninhos, gente. 15 aninhos. Não é, Maria? Tá ficando velhinha. Que isso? Ei, fica aí criançada, vamos comer criança. Tem uma fatia aqui, ó. Essas crianças vão aprender o ano cada vez mais, que essas crianças venham ficar muito perfeitos. Senhor Deus, meu Pai, abençoa a tia Gil, que ela venha crescer com sua presença, que ela venha nos fazer nossa mulher firme, perfeita e agradável para nós. Senhor Deus, meu Pai, ela como uma pessoa incrível como ela é, que ela venha também ser perfeita e agradável para nós, tanto para o Senhor quanto para a gente. Senhor Deus, meu Pai, que ela venha crescer tão espiritualmente quanto sentimentalmente. Senhor Deus, meu Pai, que ela venha entender que ela não está sozinha, que ela tem uma família com ela. Glória a Deus. Tanto na nossa igreja quanto o Pai que ela criou. Senhor Deus, meu Pai, assim agradeço e já vem abençoando. Então, irmã Rosa, a senhora, você quer que ela está aí, nos vendo, a live caiu, e a minha senhora vinha. A Gil, que está pensando segunda-feira, estará orando pela irmã Rosa. Todos nós conhecemos a irmã Rosa. Aleluia! Então, hoje, ela não pôde vir porque ela está com as pernas, ela está operada. Irmã Rosa, a Gil orar pela senhora. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, eu quero apresentar, Senhor, a tua filha, Senhor, está comemorando, Senhor, Pai, amado Pai, mais uma primavera, Senhor Deus, visita ela, Senhor, agora, Pai, na casa dela, um lar dela, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, sei que ela deve estar pedindo ao Senhor, Pai, ter saúde a ela, Pai, que a gente possa estar, Senhor, Pai, clamando também a Ti, Senhor, que venha dar, Senhor, primeiramente a ela saúde, Pai, em nome de Jesus, sabendo que ela vai passar, Pai, por uma cirurgia, Senhor, que Tu possa ser com ela, Senhor Deus, preparar tudo, todo o ambiente, Deus, em nome de Jesus, Pai, pedindo para a Tua serva e já Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Os pastores na frente, por gentileza. A mensagem desta noite foi sobre Santa Ceia. A mensagem desta noite foi sobre a salvação. A mensagem desta noite foi sobre ser filho, fazer parte do plano de Deus para o homem. A mensagem dessa noite foi para mim e foi para você. A mensagem dessa noite foi a manifestação da glória de Deus. A mensagem dessa noite foi dizer para mim e para você: olha, você é filho, você faz parte da mesa do Senhor. A mensagem dessa noite foi dizer: olha, não existe nada nem ninguém que pode tirar você da minha presença. Só você. Então, em nome de Jesus Cristo, se você tiver alguma coisa que você está auto-condenando, nós temos um advogado. O juiz pode absorver
A listagem dos acusadores põe a gente absolver. Mas quem tem que te absolver é a tua consciência. Se a tua consciência te condenar, tem como você fugir. Para onde fugirei? Da presença de Deus. Então nessa noite, Deus está falando para mim, para você, olha, eu te chamei como filho. E você faz parte dessa mesa. Quando nós não participamos da mesa do Senhor de forma consciente, nós estamos declarando, nós estamos verbalizando que nós não somos do Senhor, que nós não fazemos parte da mesa e que nem somos filhos de Deus. Aí é a nossa queda, é a nossa falência. Que achamos que o sangue de Jesus Cristo não pode nos purificar de todos os pecados. Eu convido você, em primeiro lugar, a fechar os teus olhos. Eu estarei orando para que você possa sentir livres para participar da mesa tão importante, a mesa dos príncipes. Senhor, meu Deus, te agradeço pela vida dos meus irmãos, por aqueles que se foram, por esses que estão e por aqueles que virão. Te agradeço, meu Deus, porque nós fazemos parte dessa grande família que irá morar nos céus. Te agradeço, Senhor, porque sobre nós, sobre a nossa cabeça, está o sangue de Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, porque dentro de nós a morada é do Espírito Santo. Então nessa noite, Pai, se houver alguma coisa que nos impeça, que nos acuse, te pedimos perdão em nome de Jesus. E declaramos mais uma vez que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E que nós somos teus filhos e aceitamos sempre o sacrifício na cruz. Em nome de Jesus. Deus, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para celebrar essa ceia em memória de Deus. E que este pão aqui presente, ele representa o teu corpo a Jesus, aquele corpo que foi maltratado, aquele corpo que sentiu dor, aquele corpo que sofreu, para que o Senhor soubesse o que nós passamos hoje. Aleluia! Pudesse nos ajudar e que o Senhor pode nos tirar de toda a aflição, de todo o peso, de toda a emoção negativa, Senhor. Por isso, hoje, nós estamos aqui com este pão. Queremos receber, queremos participar da tua ceia, em memória do teu justo sacrifício pelas nossas vidas. Sabendo que o Senhor pode e vai nos curar, vai nos ajudar e vai fazer com que nós consigamos entender que os nossos sofrimentos são nada perante ti. Livra-nos, ó Pai, de todas as dores emocionais, sentimentais, espirituais e dores do corpo, Pai. Porque o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Em nome de Jesus. Semelhantemente, Senhor, oramos pelo cálice, Senhor, que é o Novo Testamento no teu sangue. Que quando estivermos com esse líquido que aqui está, que representa o teu sangue, que foi derramado no madeiro pela nossa vida, Senhor, esse cálice, Senhor, seja um Novo Testamento no teu sangue em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Adianta fingir que está tudo bem. Se mentir, receber perdão, mas não consigo perdoar.
Páscoa e a primeira Santa Ceia. E ele pegou o pão e repartiu para os seus discípulos e disse: este é o meu corpo que é repartido por nós. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Amém, igreja? Tomai comigo. Naquela noite ele seria traído, ele pegou o cálice, levou os céus e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, que foi derramado por mim, Jesus Cristo, em favor de todos os homens. Fazer isso em memória de mim. Esse é o cálice da nossa salvação. Esse é o cálice da minha vitória e da tua vitória. Esse é o cálice que nós declaramos que somos filhos de Deus Altíssimo. Esse é o cálice que nos mostra que somos diferentes. Levamos todos para a glória de Deus. Verdadeiramente engrandecer o nome do Senhor por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui e adorá-lo em espírito e em verdade. Eu vou estar orando pelo término do culto, o pastor Lorival vai estar dando a bênção apostólica e segunda-feira temos cal, segunda-feira temos célula rede, terça-feira nós temos nossa célula ágape na casa do pastor Harrison, Avenida Paranapuã, 1609. Quarta-feira, quarta profética. Quinta-feira, nós temos as atividades particulares de cada um.
Sexta-feira, culto de oração. E domingo, nossa culto de adoração a Deus. Amém? Se coloque de pé. E a EBD, claro, pessoal, eu não esqueci não. Eu estava ligado. Já quando ele disse, senta aqui, então, no final do culto, vou conversar com a senhora. Débora, senta aqui também. Eu vou conversar com vocês hoje, ao final do culto. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, queremos te engrandecer uma vez mais, Senhor, e te agradecer, Senhor, pela beleza da tua santidade. Obrigado pela vida do pastor Cardoso, Senhor, que trouxe a tua palavra, Senhor, com poder, com glória, com riqueza de detalhes e de sabedoria, Senhor. Obrigado, Senhor, por colocar na nossa vida, Senhor, este homem, Senhor, que tem dedicado, Senhor, em debruçar na tua palavra e nos trazer mais conhecimento em torno dela, Senhor. Vamos sair daqui, Senhor, mais ricos e conhecedores da tua palavra. Abençoa o ministério de louvor, Senhor, que entoou louvores vindos do teu coração. Abençoa o ministério de música, Senhor. Abençoa, Senhor, o ministério de interpretação, que aqui estava com a missionária Rose, Senhor, que adorou o Senhor, com uma linda canção e com um dançar maravilhoso, como era feito na época de antigamente, Pai, pelo profeta, pelo rei Davi, Senhor, que dançou perante a arca. Senhor, hoje foi uma noite digna de celebração, Senhor. Hoje celebramos, Senhor, não a tua morte, Senhor, mas a tua ressurreição, um memorial da Santa Ceia. Nos leva de volta para o nosso lar, Senhor, debaixo da tua proteção e da tua graça. Nos dá uma semana abençoada e vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos juntos? Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Me disse amém? Amém. Alguém que assim, vitória nossa, pelo sangue de Jesus, porque eu faço parte De uma grande família, como muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Bom e paz e que Deus abençoe a todos.